Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E aqui eu vou estar lendo, Vou fazer esse vídeo aqui somente porque de repente possa ser que ele não queira ler o comentário, como ele gosta de acompanhar o meu canal, possa ser que ele veja o vídeo, lendo um comentário que eu fiz para ele. Aqui existe esse irmão aqui, Eudes da Rocha Cavalcante. Estou citando o nome dele aqui porque ele não faz questão alguma de vir aqui nos meus vídeos e fazer comentários, Ou seja, ele não faz cerimônia nenhuma. Então, por isso eu estou aqui colocando o nome dele, já que está aqui nos comentários, qualquer pessoa pode ver. Então, em resposta a ele, eu quero responder a ele, não por grosseria, não porque por xingamento, apesar que às vezes ele faz muito isso nos meus comentários aí, nos comentários dos meus vídeos aí, mas por educação e para mostrar para ele a verdade, Apesar que muitas vezes esse pessoal não gosta de ver a verdade. Então ele fez alguns comentários aqui, e aqui por último eu queria deixar aqui, como sempre, os protestantes como sempre, começam a falar mal da igreja, dizer que a igreja é pecadora, e dizer que a igreja é prostituta, dizer que a igreja é mentirosa, dizer que a igreja matou, dizer que a igreja fez isso. Aí eles dizem que Constantino fundou a igreja católica e a igreja católica nunca foi a igreja de Cristo. E aí eu fico pensando onde é que estava a igreja de Cristo, até Lutero aparecer. Mas vamos aqui, vamos ao comentário, porque fica melhor para a compreensão. Vamos aos fatos, Eudes. Em 33 da era de Cristo, Jesus diz, aí São Mateus 16, 18, e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui é palavras de Cristo, é palavra de Jesus, não é palavra minha, não é palavra de um bispo, de um padre, não é palavra do Papa Francisco, por exemplo, é palavras de Cristo. E eu te declaro, tu és Pedro. Aí alguém diz, não, mas Pedro não é pedra, ou senão Pedro é pedra pequenininha, coisa e tal. Não, Pedro é pedra sim. Lá em São João, no capítulo 1 de São João, versículo 42, André, irmão de Simão, ainda não era chamado Pedro, era Simão. André, irmão de Simão, leva Simão até Jesus. E chegando perto de Jesus, Jesus fita os olhos nele e diz, tu és Simão. A partir de hoje, chamar-te-ás Kefa ou Petros, ou seja, chamar-te-ás pedra. Pedra. Quando você lê a palavra Pedro, lembre-se que em português existe essa tradução Pedro, mas a palavra no original é ou Kefas ou Petros, nas duas línguas que Jesus, que os escritos, que os evangelhos foram escritos. Então Jesus diz isso e diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vamos decorrer um pouquinho da história. Então assim que Jesus declara que Pedro é a pedra na qual ele fundaria a sua igreja, surge aí um número de pessoas para dizer que Pedro não é pedra e que Pedro não fundou, que a igreja não foi fundada na pessoa de Pedro. Só que, o que acontece? Antes disso aqui, antes de Jesus declarar que Pedro era a pedra de fundamento, o que acontece? Jesus pergunta aos apóstolos o que é que o povo, o que é que a grande multidão, o que é que os protestantes dizem a respeito de Jesus. Aí acontece o seguinte, os apóstolos dizem, olha Senhor, um dos protestantes diz que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és João Batista que ressuscitou dos mortos, outros dizem ainda que tu és um dos profetas. E Jesus diz, e vós apóstolos, e vocês, meus apóstolos escolhidos por mim, para vocês, quem é o Filho do Homem? Aí se levanta quem? Pedro. Por quê? Porque é o maior teólogo entre os 12, porque é o mais sábio, o mais inteligente, o mais intelectual entre os 12? Não. Se levanta Pedro cheio de quê? Do Espírito Santo. Pedro se levanta e diz, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para confirmar que não foi Pedro, simplesmente, carnalmente falando, Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, Simão Petra,
né? Kéfas, Petros, Simão Pedra. Bem-aventurado és tu, Simão Pedra, porque não foi nem a carne nem o sangue, ou seja, não foi a tua inteligência que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E a partir daí, né, Jesus disse a Pedro, né? Então, Mateus 16, 18, aí após a ressurreição, este Pedro, né, esta pedra, líder da igreja, que recebeu a autoridade do próprio Cristo, São Mateus 16, 19, eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será desligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus, assume o seu chamado e a sua autoridade petrina e fala pelo poder do Espírito Santo a esta igreja santa, una, católica e apostólica que estava reunida. E veja, já que você fala tanto contra Maria, olha quem estava na igreja de Cristo. Ele fala muito de Nossa Senhora, ele diz que Nossa Senhora, que a gente coloca Nossa Senhora acima de Jesus, e que fala tanto de Nossa Senhora que a gente percebe que no meio dessas igrejas protestantes, né, chamando de igreja por questão de educação, no meio dessas igrejas protestantes, Maria não está. Mas veja aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Todos eles perseveravam unanimemente na oração. Todos eles quem? Os apóstolos e alguns cristãos, alguns discípulos de Jesus. Veja, todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas quem? Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, estava na igreja, Eudes, né? Estava na igreja, ela não estava fora da igreja. E os irmãos dele, né? Os irmãos de Jesus, os primos de Jesus, aqui eu não vou entrar nem nisso, porque eles não sabem também isso, eles entram num parafuso imenso. Mas tem um vídeo meu aí falando sobre quem são os verdadeiros irmãos de Jesus, quem são aqueles que supostamente o pessoal diz que é irmão de sangue de Jesus. É só procurar aí no meu canal, né? Então, e os irmãos dele? Veja, na igreja una, santa, católica e apostólica, sempre vai estar Maria, mãe de Jesus. E vocês expulsam ela. Logo se vê que estas seitas não são a igreja de Cristo. E nesta igreja, quem é o Papa e líder? Pedro. Olha o versículo abaixo. Num daqueles dias, continuando aí, né? Atos dos Apóstolos 14, agora, capítulo 1, versículo 14, agora o versículo 15. Num daqueles dias levantou-se quem? Pedro, Kéfas, Petros, Cefas, né? Levantou-se Pedro no meio de seus irmãos na assembleia, que é igual à igreja, reunida, que constava de umas 120 pessoas e disse. Então aí vem um discurso de Pedro falando sobre a questão de trocar Matias, né? Colocar Matias no lugar de Judas, que tinha traído Jesus. Esse mesmo Pedro, líder, Papa, agora fala a multidão. Aí você vê aí Atos dos Apóstolos, depois de Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, porque aí, como estava no capítulo anterior, Matias já tinha substituído Judas. Então, de pé, em companhia dos 11, né? Com voz forte, ou seja, com autoridade, lhes disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras, as palavras do Papa. E esta igreja, una, santa, católica e apostólica, vai crescendo, né? Então veja ali as palavras do Papa, o primeiro discurso do Papa Pedro, né, depois de Pentecostes. Essa mesma igreja santa, una, católica e apostólica, vai crescendo e sendo perseguida pelos judeus. A gente vê os judeus perseguindo a igreja no começo, e também pelo império, né, o maldito império pagão romano. Até Constantino, que vocês dizem que ele fundou a igreja católica. Aí está um pouquinho de história aí para você, Eudes, né? Até Constantino, né,
que entrou em guerra. A Batalha da Ponte Milvia, ou Batalha da Ponte Milvio, em latim, né? Aí, esquece o latim, porque eu não sou bom em latim, diz aqui, né? Foi o último confronto travado no verão de 312. Vocês dizem que a igreja foi fundada no ano 300. Então veja, em 312, Constantino está aí numa guerra civil. Durante a guerra civil entre os imperadores romanos, Constantino o Grande, 306, viveu ele até 337, e Magêncio, romano, de 306 a 312. Próximo à Ponte Milvia, uma das várias sobre o rio Tibre, em Roma, precisamente teria ocorrido em 28 de outubro. Constantino seria o vencedor da batalha e passaria desde então a trilhar o caminho que levou a extinguir a tetrarquia vigente e tornar-se o governador único do Império Romano. Então existia uma tetrarquia. Ele vencendo a guerra, ele se torna o único imperador de Roma. Segundo os cronistas do século IV, Eusébio de Cesareia e Lactâncio, a batalha marcou o começo da conversão de Constantino ao cristianismo. Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja, relata que Constantino e seus soldados tiveram uma visão do Deus cristão prometendo-lhe a vitória, caso eles exibissem um sinal do Quirô, é a palavra P, né, introduzida aí um X dela, PX, o Quirô, as duas primeiras letras do nome de Cristo em grego, em seus escudos. O arco de Constantino, erigido para celebrar esta vitória de Constantino, atribui em seus relevos e inscrições a intervenção divina. Então está lá na história, Constantino vence a batalha. Aí vocês, protestantes, de maneira idiota, desculpe aqui a expressão, né? E querendo deturpar a história, diz: é Constantino que funda a Igreja Católica. Leia aqui um pouco mais de história com referências. Segundo Lactâncio, Constantino foi visitado em sonho na noite anterior à batalha, essa batalha que eu citei aí em cima, da ponte, no qual foi aconselhado a marcar o sinal divino de Deus nos escudos de seus soldados. Ele seguiu as ordens recebidas e marcou os escudos com um sinal denotando Cristo. Lactâncio descreve o sinal como um estaurograma ou cruz latina com sua extremidade superior arredondada em P. Eusébio de Cesareia, também um pai da igreja, por sua vez, faz dois relatos da batalha. No primeiro, extraindo da história eclesiástica, é o relato, ele afirma que Deus teria é o livro em que ele escreve o relato, ele afirma que Deus teria ajudado Constantino, mas não menciona qualquer visão. Na posterior vida de Constantino, outro texto, né, que Eusébio de Cesareia escreve, chamado Vida de Constantino, ele faz menção à visão e alega ter ouvido a história do próprio imperador. Segundo este relato, Constantino estava marchando com seu exército ao meio-dia. Não é descrito a localização exata onde eles estavam, mas é certo que foram antes da batalha. Quando avistou nos céus um troféu da cruz aparecendo da luz do sol. Portanto, a mensagem grega, portando a mensagem grega, aí aqui em grego eu não conheço, né? Costumeiramente traduzida para o latim como in hoc signo, vices, né? Neste sinal vencerás, né? De início, ele não teria entendido com clareza a aparição,
mas na noite seguinte foi visitado em sonho por Cristo, Cristo mesmo, foi a Constantino, que explicou-lhe que ele deveria usar aquele sinal contra seus inimigos. Eusébio, então, Eusébio de Cesareia, então, descreve o sinal como Chi, X, atravessado por Rho, P, ou PX, um símbolo representando as primeiras duas letras da grafia grega da palavra Christus. A descrição eusebiana, de Eusébio de Cesareia, da visão tem sido explicada como um halo solar, ou seja, um fenômeno meteorológico que pode produzir efeitos similares. Em 315, um medalhão foi emitido em Tinico, mostrando Constantino trajando um elmo brazoado com o quirô, ou seja, o mesmo sinal que ele viu antes da batalha, E moedas emitidas em Sícia em 317 e 318 repetem a imagem, ou seja, o mesmo símbolo que Constantino viu. A figura era de outra forma rara e é incomum na iconografia e propaganda imperial antes dos anos 320. A partir daqui, Constantino proíbe a perseguição aos cristãos. Veja que ele não fundou a igreja, Veja que ele não fundou igreja nenhuma. Ele só proíbe a perseguição à igreja, una, santa e católica. Aí veja, quem diz que a igreja é a religião oficial do império? Quem é que diz? Quem é que diz que a igreja católica é a religião oficial do império? É Constantino? Não, meu irmão, não é Constantino. No dia 19 de julho de 325, o imperador Constantino Constantino interferiu num conflito eclesiástico para pacificá-lo. Ele convidou os bispos cristãos para um concílio em Niceia, nas proximidades da atual Istambul. A meta desse encontro, de que participaram mais de 300 representantes, não era a imposição do cristianismo como religião estatal, ou seja, como religião do império, mas sim o estabelecimento de uma paz religiosa, a fim de estabilizar o Império Romano. Então, Constantino via que a perseguição aos cristãos colocava uma grande bagunça ao império. Após longos debates, Constantino I aceitou o consenso. Então, Constantino aceitou primeiro o consenso, segundo o qual Deus e Jesus constituiriam uma mesma entidade. Então, Constantino começa a perceber e aceita que Jesus e Deus, o Deus dos cristãos, e Jesus é o mesmo Deus. Com a assinatura dessa definição pelos religiosos presentes, teve fim a perseguição dos cristãos. Então, quando os religiosos que estavam presentes começam a dizer que Jesus e Deus, o Deus dos cristãos, e Jesus é o mesmo ser, é a mesma divindade, e ainda não se falava aí do Espírito, o Espírito vai ser posto como também divindade mais à frente, Então, Constantino, aí, ao ouvir que é a mesma coisa, que o Deus do céu e Jesus Cristo é o mesmo Deus, aí em duas pessoas distintas, mas o mesmo Deus, Constantino então aceita e coloca o fim à perseguição dos cristãos. Porém, notícias ainda melhores esperavam os adeptos da fé cristã, pois em 27 de fevereiro de 380, o imperador bizantino, veja, Teodósio I, o imperador bizantino, até aqui, Constantino não tinha oficializado a igreja una, santa, católica como a religião do império. Apenas tinha proibido a perseguição aos cristãos. Porém, notícias melhores esperavam os adeptos da fé cristã,
pois em 27 de fevereiro de 380, o imperador bizantino Teodósio I, 347 a 395, promulgou um decreto declarando o cristianismo religião de Estado e punindo o exercício de cultos pagãos. Então, Teodósio I, meu amigo, é quem estabelece a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica como religião oficial do Império e proíbe qualquer culto pagão. Não foi Constantino que fundou a Igreja, isso aqui é história, tá certo? Isso é história. Pronto, aqui a Igreja Una, Santa e Católica é a única igreja, não existe nenhuma outra. Se unificou o cristianismo como religião oficial do Império e proibiu-se todos os cultos pagãos, ou seja, só existia a igreja. Todos os cultos pagãos estavam proibidos, então só existia a igreja. Por isso eu disse, pronto, aqui a Igreja Una, Santa e Católica é a única igreja. E aí vem as heresias que nós conhecemos e os cismas. Falarei dos mais graves e que chama e que racha a igreja. Então vieram os cismas, né? Vieram ali as coisas, dizer que o cristianismo, melhor, dizer que o Espírito Santo não era Deus, dizer que Maria não era mãe de Deus, dizer que Jesus não era também Deus com o Pai, coisa e tal. E aí vai os cismas que nós conhecemos, as heresias, a heresia ariana, a heresia nestoriana e tantas outras que não caberia aqui falar, porque são tantas e todas elas ressurgem dentro do protestantismo, né? E aí vem as heresias que nós conhecemos e os cismas, né? Falareis dos mais graves e que racha a igreja. Primeiro, o cisma do Oriente levou o mundo cristão a se dividir isso aconteceu em 1054. Em 1054 a igreja era uma só, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Aí acontece o chamado cisma do Oriente, que levou o mundo cristão, o mundo todo era cristão, a se dividir. Isso aconteceu em 1054, entre os ortodoxos e os católicos. Então a igreja se divide. Primeira divisão da igreja. Primeiro momento em que a igreja deixa de ser ali, vamos dizer assim, no sentido uma coisa só, né? Porque se divide nesse primeiro cisma, o cisma do Oriente, que racha a igreja em duas partes. De um lado fica os ortodoxos e do outro lado fica os católicos, né? E aí todos os católicos coptas, os católicos romanos, os católicos maronitas e todos os católicos, né? Que eu acho que o irmão aí não sabe o que é isso, né? O Eudes, ele pensa que a igreja católica é somente a igreja católica de liturgia romana, né? Entre os ortodoxos e os católicos. Quando os líderes da igreja de Constantinopla e da igreja de Roma se excomungaram mutuamente. Então os dois líderes, o líder da igreja de Constantinopla, que era a igreja católica também, excomunga o líder da igreja romana, que é a igreja católica, era a única que existia, né? E daí divide a igreja em duas. Aí fica a igreja ortodoxa e a igreja romana, né? Fica aí a igreja católica e a igreja ortodoxa dividida em duas. Mas ambas têm sucessão apostólica. Ambas têm, né, a sucessão dos apóstolos. E aí a gente considera as duas como igreja, né? Mesmo Constantinopla se dividindo, saindo, rachando, cismando contra a igreja católica, né? Então eles se excomungam mutuamente. Aí a gente dá um pulo na história e vem aí a reforma ou a revolta protestante, né? A reforma protestante ou revolta protestante foi um movimento religioso que aconteceu na Europa. Então veja, a igreja ortodoxa fica lá, no Oriente. E aqui no Ocidente, a igreja católica
continua. Aí de dentro da Igreja Católica surge um outro movimento, que é o movimento da revolta, da Revolução Protestante. A Revolução Protestante foi um movimento religioso que aconteceu na Europa, século XVI, fomentado, melhor dizendo, por razões políticas e religiosas. O movimento teve como principal líder Martinho Lutero, um monge alemão, um monge católico, um monge alemão, que por meio de 95 teses fez várias críticas à Igreja Católica e ao Papa. Então veja, aqui quando começa a nascer com 1.500 anos de atraso, as seitas protestantes, com 1.500 anos de atraso, ao nascer, ao ser gerado, as seitas protestantes, esse monge que era católico, agostiniano, ou seja, da ordem agostiniana, que era católico, viu, Eudes? O seu pai, o pai do protestantismo, era católico. Aí ele fixa 95 teses para fazer várias críticas à Igreja Católica e ao Papa, ou seja, para protestar o espírito de Satanás, ou seja, o espírito de protestante que estava lá no céu. Apocalipse capítulo 12, Satanás começa a protestar contra Deus e a protestar contra o plano de Deus e se rebela, ou seja, tenta fazer uma reforma, quer fazer uma reforma lá no céu. Aí como o céu não precisa ser reformado, Apocalipse capítulo 12, Deus precipita, ou seja, expulsa, lança do céu para a terra Satanás. Aí esse espírito protestante e reformador de Satanás, quando vem para a terra, ele entra no jardim do Éden e quer reformar também o Éden. Ele querendo reformar o Éden, lá em Gênesis capítulo 3, ele começa a colocar na cabeça de Adão e Eva o mesmo espírito protestante de independência e faz com que Adão e Eva se achem independentes de Deus e querem ser como Deus. A mesma coisa que Satanás queria ser, como Deus. Isso está em Ezequiel 28 e Isaías 14, se eu não estou enganado. Depois eu posso até te dar aí a referência. E daí para frente, os protestantes só fazem o que é próprio de seu pai, o divisor por excelência, Satanás e diabo. E temos as mais de 90 mil seitas que não se entendem e nunca vão se entender. Só nascerá divisão e divisão interminavelmente, interminável. Por quê? Porque quando Lutero se separou, aí veio Lutero, veio Calvino, veio Zwingli, todos esses nasceram dessa ruptura de Lutero, que era padre católico. E tem outros reformadores, outros chamados reformadores, com o mesmo espírito de rebelião, que vieram um pouquinho antes de Lutero, Zwingli, um que chama de Ganso, não sei quem mais, que vieram um pouquinho antes de Lutero, que tinham o mesmo espírito de Lutero, mas que não foram tão ousados como Lutero. O Lutero foi mais ousado. Por quê? Porque Deus rejeita os soberbos e eleva os humildes. Mas Satanás rejeita os humildes, como rejeitou a Santíssima Virgem Maria, e eleva os soberbos. Então ele vendo Lutero soberbo, arrogante, prepotente, ele eleva Lutero ao máximo que Lutero pode, até proferir ali as 95 teses e daí criar a grande revolução protestante. Então, meu amado irmão, eu coloquei esse pequeno comentário aí, resumindo tudo, resumo do resumo do resumo. E dessa seita luterana, dessa divisão de Lutero, aí nasce as igrejas, a igreja anglicana,
a igreja presbiteriana, a igreja wesleyana e tantas, até nascer, bem mais atrasado ainda, o neopentecostalismo, as igrejas neopentecostais, que a gente está vendo aí a tristeza que está acontecendo, a profanação do evangelho, a profanação da mensagem de Cristo, tornando e fazendo cada vez mais, não do evangelho, mas da igreja, né? Quando vocês colocam o nome de igreja, falando e fazendo da igreja, da religião cristã, essa grande piada que a gente tem visto aí com grandes homens, né, conhecidos aqui no Brasil, como Agenor Duque, como R.R. Soares, como Sila Malafaia, Marco Feliciano, Valdomiro, né, Edir Macedo e companhia limitada, que a gente tem visto que tem aí destruído a reputação da igreja cristã. Mas nós sabemos que, infelizmente, ou melhor, graças a Deus, essas seitas não é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica, continua de pé e viva. E por isso a gente vai vendo que ainda cada vez mais as pessoas vão despertando e voltando para a verdade, voltando para Cristo. Coloca aí, aqui mesmo no YouTube, coloca aí mesmo, Eudes, no YouTube, ex-protestantes que voltaram para a igreja. Tu vai ver, são centenas de milhares que estão voltando, porque estão percebendo que estão dentro de uma mentira que não tem tamanho. Então Deus abençoe a todos aí, e volto a dizer, esse vídeo aqui não é para esculhambar, não é para brigar, não é para falar mal, não é para desrespeitar, mas esse irmão vem sempre aqui nos meus vídeos fazer comentários, e eu queria deixar esse comentário para ele. Só que como esse pessoal tem preguiça de ler, né? Só lê versículos que alguém dá, um versículo ou outro perdido, aí como tem preguiça de ler, eu coloquei o comentário, talvez ele não leia, aí eu fiz o vídeo, porque de repente pode ser que com o vídeo ele escute, né? E quem sabe, não eu, mas o Espírito Santo o convença da verdade. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, muito obrigado pela atenção, desculpe aí porque falei tão rápido, porque não queria que o vídeo ficasse muito longo, porque até vídeo um pouco mais longo eles não gostam de assistir, porque dá trabalho. Deus abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e ajuda a divulgar esse apostolado. E volto a dizer, o objetivo do meu canal não é resposta nem dar resposta protestante. O objetivo do meu canal é anunciar, tá até aí na descrição do meu canal, você vai lá no meu canal, você vai ver lá no perfil do meu canal, tá na descrição do meu canal. Fazer Jesus Cristo e a sua igreja conhecido. Não é debater com protestante. Mas eu não aguentei deixar isso aqui em branco. Eu tinha que passar para o irmão algumas verdades. Deus abençoe e fiquem na paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.